Muito bem, pessoal, tudo, absolutamente tudo sobre treinamento aeróbico. Como eu posso adicionar ele no meu bulk e no meu cutting para melhorar os resultados? Como posso fazer ele para melhorar a minha performance para passar num TAF? Absolutamente tudo aqui. Então já começa se inscrevendo no canal e deixando um gostei, porque é isso que motiva demais. E você vai descobrir hoje se aeróbico em jejum é bom ou não. Primeiro de tudo, a gente tem que começar citando aqui o que é um exercício aeróbico, né? O que torna ele aeróbico? É justamente ser uma atividade de longa duração com a utilização de oxigênio, porque senão ele é anaeróbico, que é o caso da musculação. Mas na musculação a gente não usa oxigênio, Leandrão, mas não durante toda a atividade, porque a gente entra em fadiga. Então a gente não consegue compensar o esforço com o oxigênio, como é o caso do exercício aeróbico. Leandrão, isso quer dizer que se eu fizesse um agachamento, por exemplo, sem peso, e conseguir fazer 40 minutos de agachamento sem peso, é uma atividade aeróbica? Perfeitamente. Agora, e se eu falhar nesse agachamento? Então ele deixa de ser. Portanto, temos várias modalidades de exercício aeróbico, mas normalmente elas são recrutando grandes grupos musculares. E o legal é que a atividade aeróbica, ela tem particularidades. Então, por exemplo, os dois faz bem para o coração, né? Tanto a musculação quanto a corrida. Então, mas de formas diferentes. Em uma das atividades, a gente tem maior hipertrofia do tamanho da câmara ejetora e outros da parede, que é o caso da musculação. Então, as duas são importantes. Sabemos também de que as duas promovem uma excelente melhora da sensibilidade à insulina, mas a atividade aeróbica melhora mais. Além de que, se você faz musculação para gasto de energia e você quer aumentar o gasto, você não pode treinar mais musculação, porque você pode não atingir um overtraining geral, mas um localizado você pode ter sim. Então quer dizer, preciso aumentar meu gasto de calorias. Se eu for fazer mais série de supino, eu posso ter um overtraining, uma lesão no meu peitoral. Então eu faço uma atividade aeróbica para melhorar o gasto energético e dividir essa energia em todo o nosso corpo. Leandro Twin, mas aeróbicos não atrapalham o ganho de massa muscular? Não, gente, isso é mito. Como eu acabei de explicar aqui, melhora a saúde, melhora a sensibilidade à insulina. Então, se você não está ganhando massa muscular, não é por causa que você está fazendo aeróbico demais, e sim porque o seu corpo não está dando conta de compensar isso. E pode acontecer por uma série de fatores, entre eles hormonais, entre eles de sono, entre eles de dieta. Então, tô cansado de pegar aluno que joga bola, que faz basquete, que pratica jiu-jitsu. Como é que faz para ser seu aluno? www.leandrotwin.com.br. E eu pego diversos desses alunos e eles ganham massa muscular normalmente. Porém, claro, a dieta requer um cuidado maior. Beleza, Leandrão, mas eu posso fazer mais cardio para perder peso mais rápido? Então, você pode, porém perder peso demais realmente leva à perda de massa muscular. Portanto, quando você vai fazer uma quantidade de aeróbico visando a perda de gordura corporal, ela tem que ser contextualizada, levando em consideração o gasto energético do treino de musculação e a sua ingestão calórica. E, no geral, a maioria das pessoas fazem aeróbicos demais. Não tem necessidade, a gente consegue controlar muito bem o gasto energético da musculação e da dieta. Eu ouvi falar que o aeróbico ele só começa a ter efeito na queima de gordura depois de 20, 30 minutos. Não, pessoal, isso é mito novamente. O que acontece é de que temos predominância de substrato energético. Então, em determinado momento, a gente vai recrutar mais gordura mesmo. E realmente é de um tempo depois. Mas, se você faz um aeróbico de curta duração, como um HIIT, que é excelente tanto para melhora de VO2 máximo, quanto de queima de gordura, você pode realmente fazer uma maior utilização de um substrato energético do carboidrato ao invés da gordura. Mas, se no seu dia você fecha com as calorias negativas, isso não faz diferença. No contraturno você acaba compensando isso. Quer dizer então, Leandro, que se eu fizer um exercício de 60 minutos aeróbico e perder 300 calorias, e eu fizer um HIIT e perder essas 300 calorias em 20 minutos, para a composição corporal, assumindo o mesmo déficit calórico na dieta, vai dar no mesmo? Exatamente. E isso é excelente. Por quê? Porque aqueles que querem mais economia de tempo
podem fazer o seu exercício mais intenso e mais curto para gerar aquele gasto energético. E quem não gosta tanto de se esforçar no aeróbico, pode fazer ele de maior duração e menor intensidade, que no final vai dar no mesmo para a composição corporal. Porém, nem tudo é composição corporal. Lembra do que eu falei do TAF? Quero fazer um teste de aptidão física, preciso correr lá. Se você fizer aeróbicos de longa duração e baixa intensidade, como é o caso do aeróbico em jejum, você não vai ter melhora do VO2 máximo. Então, como que você vai melhorar a sua corrida se você não corre? Então, você está me dizendo, Leandro, que o aeróbico em jejum, para a composição corporal, é legal, tranquilo, porque eu vou gastar 300 calorias num tempo maior, poderia gastar num tempo menor, mas gastei num tempo maior, beleza, tranquilo, é isso aí. Mas, se eu for fazer isso para melhorar a minha corrida, para jogar um futebol, para melhorar o desempenho numa arte marcial, o aeróbico em jejum é menos eficiente? Exatamente. O aeróbico em jejum para essa finalidade não é bem-vindo. Claro que temos outras particularidades que também interferem na composição corporal, como por exemplo o EPOC, que é a superutilização de oxigênio pós-exercício físico. Quando a gente faz um exercício muito pesado, como um HIIT ou uma musculação, o nosso EPOC é muito maior do que com o aeróbico em jejum. Então isso também tem que ser levado em consideração. Mas, no final das contas, o que vai importar é quanto você ingere e quanto você gasta. Quando você faz uma atividade física muito intensa, você pode gastar a mesma do que de uma atividade de longa duração de baixa intensidade. Porém, pós-exercício, você continua queimando calorias, mais nessa primeira situação. Mas isso pode ser compensado facilmente com um pouquinho menos de ingestão calórica ou simplesmente mais tempo na atividade de baixa intensidade. Posso fazer aeróbico no dia de perna? Pessoal, já fiz vídeos sobre isso, tá? Inclusive, sempre encorajo vocês, né? Sempre que você tiver uma dúvida, procura com o meu nome na frente aqui no YouTube ou no Google, que você vai encontrar. Mas respondendo aqui brevemente, sim, você pode fazer aeróbico no dia de perna, porém, a questão do aeróbico ela é uma carga semanal. Então você pode tirar esse dia para treinar só membros inferiores, tá? Eu falei perna aqui, era para ficar mais fácil entender, mas a gente sabe que perna, anatomicamente falando, é do joelho para baixo. Porém, popularmente falando, é da cintura para baixo. Então vamos falar perna aqui numa linguagem popular. Você pode fazer aeróbico no dia de perna, porém, você também pode deixar esse dia só para isso, já que é um dia que exige muito. E aí no dia seguinte, você vai ali e faz um aeróbico em jejum. Leandro, eu posso mesclar também, fazer um aeróbico em jejum e um HIIT? Também pode. Qual é o melhor aeróbico para perder gordura? Não existe. Perder gordura é uma demanda complexa de coisas. Então, entre dieta, musculação, hormônios. Então, qualquer tipo de aeróbico faz você perder gordura corporal. Sempre eu oriento os meus alunos a: você visa só estética? Sim, para mim o negócio de treinar é mais estético mesmo. Claro que eu quero saúde, mas tranquilo, não quero passar em prova nenhuma, nada. A gente sabe que toda atividade física gera saúde, então ok. Nesse caso, qualquer tipo de atividade aeróbica é bem-vinda. Então em jejum, tal. Na esteira ou na rua, temos particularidades para cada uma. Na esteira, você vai ter um sistema de amortecimento, como se fosse uma suspensão de um carro. E isso pode ser muito bem-vindo para quem não pode sofrer tanto impacto, como, por exemplo, pessoas com sobrepeso. Na esteira, a gente consegue também controlar a velocidade de uma forma induzida. Então eu não deixo o meu cansaço perder o ritmo. Não, eu vou manter o ritmo porque tem algo me puxando. Já na rua eu não tenho isso. Na esteira eu tenho a vantagem de poder fazer sem riscos de ter uma pedra no meio do caminho. Porém eu tenho a monotonia de ficar ali parado, não vejo nada de diferente, o que na rua eu vou ter. Na rua a gente tem o dinamismo e isso torna a atividade mais prazerosa para algumas pessoas, o que torna mais sustentável. Lembrando sempre que o impacto não é uma coisa ruim, o impacto é uma coisa boa, principalmente para aumentar a DMO, densidade mineral óssea. Então, Leandrão, por que então eu vou correr na esteira? Porque algumas pessoas vão estar com peso muito alto e o músculo muito fraco, e isso vai gerar muito impacto na articulação, e aí gera lesão. Se esse indivíduo já está magro e com músculo forte, a articulação não sofre tanto, porque é absorvido justamente pelo músculo. Então, indivíduos que estão muito pesados, a atividade mais ideal, qual é?
Aonde que vai ser o melhor aeróbico? Não, a melhor atividade para ele vai ser a musculação, onde não tem impacto e vai fortalecer o músculo. E ele pode usar o aeróbico em jejum numa esteira. Nesse caso, vai ser o que mais vai priorizar a sua articulação. Depois que esse indivíduo for ganhando resistência, for ganhando força, for diminuindo o seu peso, ele pode colocar atividades aeróbicas de impacto maior sem nenhum tipo de problema. Leandrão, posso, ao invés de fazer o aeróbico, tirar 300 calorias da minha dieta? Porque você está falando aqui tudo que é um contexto, então eu não vou correr, né? Na verdade, você pode, mas o resultado não vai ser igual. Lembra do que eu expliquei do EPOC? Esse é um fator. Segundo fator, quando você faz aeróbico e melhora o seu VO2 máximo, você melhora o seu desempenho na musculação. Então você vai agachar mais pesado, vai fazer remada curvada com mais qualidade, e isso vai influenciar nos ganhos de massa muscular. Quando você ingere uma caloria e gasta ela, isso é melhor para o corpo do que não ingerir, porque você deixou de colocar um nutriente para dentro do seu corpo. Então, quando você coloca um carboidrato e gasta ele, é mais eficiência metabólica que temos. Temos uma maior melhora da sensibilidade à insulina. Muitos de vocês só dão atenção para testosterona. Legal, testosterona é importante, tá, gente? Porém, a insulina também é extremamente importante. A insulina é o nosso hormônio mais anabólico. E, olha só, eu vejo isso diariamente. Alunos que vêm com testosterona boa, insulina ruim. Melhora a insulina, o resultado do cara é fenomenal. Alunos que vêm com insulina muito boa e testosterona não tão boa. Você melhora a testosterona e não melhora tanto os resultados. Isso é incrível. Qualquer profissional da área que acompanha esses marcadores chega na mesma conclusão. Eu e vários colegas de profissão conversando, é incrível quando a gente fala, olha, o pessoal dá muita atenção para a testosterona e esquece da insulina. Então, vamos procurar melhorar a sensibilidade da insulina. Beleza? Leandrão, como é que eu melhoro a sensibilidade da insulina? Exercício, dieta, mas o que mais eu posso colocar? 10 coisas para melhorar a sua sensibilidade à insulina. Já fiz vídeo aqui no canal, fique com ele agora, mas antes, clica no gostei e se inscreva no canal. Afinal, é informação que eu estou vindo aqui passar para vocês de forma gratuita. E isso ajuda bastante. Anteriormente no canal de Leandro Twin, você viu sobre o açúcar na dieta, certo? E como melhorar a sensibilidade à insulina é fator determinante para a sua composição corporal. Melhorar a sensibilidade à insulina melhora tanto os ganhos de massa muscular quanto de perda de gordura. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar 10